Sabemos que a Copinha é considerada uma das maiores vitrines do futebol brasileiro. Inclusive a Copinha já revelou grandes jogadores e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui aonde estão os últimos 10 melhores jogadores de cada edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e se eles tiveram sucesso aí no decorrer da carreira. Vamos ver isso aí no vídeo de hoje. Vamos começar aqui por 2013 então, com ele, Leandrinho, volante do Santos. Inclusive o Santos foi o campeão nessa edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, batendo o Goiás na decisão por 3-1 com gol de Neilton. O Leandrinho nesse ano de 2013 disputou 24 partidas, marcou um gol e deu 3 assistências. Mas antes disso ele teve uma breve passagem também pelo time principal em 2012. Jogou apenas 3 partidas, conseguiu dar uma assistência entre essas 3 partidas. Após esse ano da Copinha, ele passou para o time profissional. Ficou por 3 anos no time profissional do Santos, mas não conseguiu deslanchar ali e decidiu partir então para Portugal. E então foi para o Rio Ave. Pelo time de Portugal, o Rio Ave ele disputou 28 partidas, mas sem muito brilho. Acabou sendo transferido para outro time do Portugal, o Vitória. Atuando por 18 partidas, ele também não conseguiu se destacar no time do Vitória e acabou voltando para o Brasil para jogar no Avaí. O desempenho dele no Avaí em 2020 foi de 13 partidas disputadas e marcando apenas um gol. Depois desse período ele tentou se reencontrar novamente em Portugal, agora na segunda divisão, atuando pelo Mafra. Leandrinho ficou até a temporada 2023 no time de Portugal, mas agora atua na Arábia Saudita, também na segunda divisão pelo Al Jandal. Hoje aos 30 anos pode-se dizer que o Leandrinho não teve tanto uma carreira como se esperava aí profissionalmente. Falando agora da edição de 2014, tivemos mais um jogador do Santos como eleito o melhor daquela edição. Sim, estou falando de Lucas Otávio. O Santos inclusive foi o campeão da edição, conquistando o bicampeonato, dessa vez em cima do Corinthians. A partida terminou em 2-1. E o time do Corinthians naquela época tinha Guilherme Arana e Malcom, valorizando muito essa conquista do Santos nesse ano. Lucas Otávio, por outro lado, acabou sendo emprestado para o Paraná para ver se o Santos conseguiria aí lapidar a sua joia. Sem muito sucesso no time de Curitiba, ele voltou para o Santos em 2015 ainda. Atuando em 27 partidas, não teve tanto brilho assim e acabou sendo novamente emprestado para o Paraná mais uma vez. Consequentemente foi emprestado também para o Avaí e depois para o Ituano. E aí que a carreira dessa jovem promessa parecia que estava se encerrando. Ele tentou ressurgir no futebol jogando no modesto PSTC, mas acabou fazendo apenas 7 jogos, marcando um gol e aí resolveu simplesmente desistir da carreira como atleta. Isso mesmo, ele abandonou a carreira como atleta. Mas o final da carreira de Luiz Otávio não teve um final tão triste não. Ele decidiu virar empresário de jogador aos 26 anos de idade. E hoje ainda, Lucas Otávio tem 2 restaurantes lá no Paraná. Falando de 2015, deu muito bom. O melhor jogador dessa edição foi o Gabriel Jesus. Se destacou bastante pelo Palmeiras nessa edição da Copa São Paulo. Porém, o Palmeiras não conseguiu ganhar o título da Copinha nesse ano. O título acabou ficando para o arquirrival, o Corinthians. O Palmeiras acabou caindo na semifinal para o Botafogo de Ribeirão Preto, perdendo por 2-1, e o Corinthians ganhou a Copa São Paulo desse ano com o gol do Maicon na final. Mas na sequência o Gabriel Jesus ele foi pro time principal do Palmeiras em 2015. E no time principal ele entrou em 37 partidas, marcando 7 gols e 4 assistências. Foi em 2016 que ele teve um grande destaque pela equipe alviverde. Disputando 46 partidas, ele marcou 21 gols nessa temporada com 5 assistências. Isso acabou chamando a atenção de Pep Guardiola, que estava no Manchester City, o que fez com que o treinador pedisse a contratação do jogador. E na temporada 2016-2017 sim, o Gabriel Jesus foi para lá. Na primeira temporada ele disputou 11 partidas, tendo 7 gols marcados e 5 assistências. Foi na temporada 2017-2018 que ele começou a deslanchar no futebol, jogando lá na Inglaterra. Jesus nessa temporada disputou 42 partidas, marcando 17 gols e 3 assistências. Consequentemente, nas próximas temporadas ele evoluiu demais. Ele ficou no time de Manchester até a temporada 21-22 e depois foi transferido ainda para o Arsenal, também da Inglaterra, em 2022 para 23. Gabriel Jesus até hoje ele continua com uma regularidade muito boa lá na Inglaterra, porém pela seleção brasileira ele não conseguiu despontar tanto quanto se espera dele ainda. Porém, com apenas 26 anos, pode-se dizer sim que o Gabriel Jesus deu muito bom
como revelação da Copinha. A edição de 2016 contou com um jogador do Flamengo sendo eleito o melhor daquela edição. Eu estou falando de Felipe Viseu. Viseu foi eleito o melhor jogador da Copinha de 2016. Inclusive o Flamengo foi o campeão dessa edição, dessa vez em cima do Corinthians na final. Empatando em 2-2, o time levou o jogo para os pênaltis. O Corinthians estava vencendo por 2-0 e o time do Flamengo conseguiu empatar e levar a decisão para os pênaltis, conquistando o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Viseu nessa temporada de 2016 fez 8 partidas e marcou 7 gols. Incrível, quase uma média de 1 gol por partida. Em 2019 ele foi transferido para a Udinese para jogar lá na Itália, porém não brilhou muito por lá e acabou sendo emprestado para o Grêmio de volta no Brasil. O Grêmio ele teve 26 partidas disputadas, marcou apenas 5 gols e deu uma assistência e acabou sendo negociado mais uma vez. Dessa vez a Udinese emprestou ele para um time lá da Rússia, o Akhmat Grozny, onde ele disputou apenas 7 partidas, marcou 1 gol e também deu uma assistência. Depois disso ele voltou para o Ceará por empréstimo também da Udinese, onde ele disputou 14 partidas, marcou apenas 2 gols na temporada de 2020. Em 2021 ele também permaneceu emprestado no Ceará, mas fez 18 partidas, marcou apenas 3 gols, deu uma assistência e acabou sendo emprestado mais uma vez agora para o Japão, para o Yokohama FC. Com a temporada 2021 praticamente toda do Yokohama FC, acabou sendo negociado de vez pela Udinese para o Sheriff da Moldávia em 2021-2022. Sem muito destaque também, o Sheriff da Moldávia disputou apenas 10 jogos pelo time da Moldávia, marcando apenas 2 gols. E acabou retornando para o Brasil mais uma vez para o Atlético Goianiense dessa vez. Em 2023 ele acabou sendo negociado mais uma vez, dessa vez ele foi para o Criciúma. Espera retornar aí a boa fase. Bom, como vocês puderam ver aí o que eu fiz de resumão do Viseu, ele tinha chance de disputar no futebol a partir do momento em que ele saiu do Flamengo e foi para a Udinese, porém isso acabou dando uma decaída na carreira dele, o mau desempenho que ele teve na Udinese, e ele acabou tendo que voltar para trás. Mas nunca é tarde para a gente tentar recomeçar. Em 2017 o melhor jogador da Copinha foi o Pedrinho do Corinthians, galera. O Pedrinho do Corinthians foi eleito o melhor jogador e o Corinthians inclusive foi o campeão dessa edição, ganhando do Batatais na final por 2-1. O Pedrinho nessa temporada de 2017 disputou 29 jogos, marcando 6 gols. Logo depois de 2018 o Pedrinho foi para o time profissional do Corinthians, onde atuou por 53 partidas, marcando 3 gols e 5 assistências. Em 2019 ele teve uma passagem um pouco melhor, com 57 jogos, 7 gols e 8 assistências. O Pedrinho ele acabou sendo transferido em 2020 e 2021 para o Benfica de Portugal. E poderia ser aí uma alavancagem muito grande na carreira do Pedrinho, né? Ele acabou fazendo 31 partidas pelo time de Portugal, marcando 1 gol e 3 assistências. Acabou não sendo uma boa passagem dele pelo Benfica. Após isso ele acabou sendo transferido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde ele disputou 19 partidas, marcando 4 gols e 2 assistências. O Pedrinho ele não estava se encontrando muito lá no futebol europeu e então chamou a atenção do Atlético Mineiro e retornou ao Brasil em 2022 e permaneceu até esse ano aqui de 2024 no Atlético Mineiro. Quem sabe ele vai retomar a boa fase. Chegamos no ano de 2018 e agora eu vou falar de São Paulo. O melhor jogador dessa edição foi o Lisieiro, volante do tricolor. Porém o São Paulo não conseguiu conquistar o título da edição dessa Copinha. Acabou perdendo para o Flamengo na final por 1-0. Porém o Lisieiro teve um destaque muito interessante. No mesmo ano ele já foi promovido para o time principal do São Paulo. Permaneceu no tricolor paulista de 2018 até 2021. Em 2022, com a chegada de Rogério Ceni, o volante acabou perdendo espaço e sendo emprestado para o Internacional. Sem muito destaque também no Internacional, acabou retornando para o São Paulo, que o reemprestou para o Coritiba em 2023. No Coritiba ele também não teve tanto destaque como se esperava e acabou novamente sendo emprestado em 2023 para o Everton da Suíça. Pelo Everton da Suíça, hoje ele soma 11 jogos, 1 gol e 1 assistência. Chegamos na temporada 2019 e o destaque vai para mais um jogador do São Paulo, Antony. Ele foi eleito o melhor jogador da Copinha de 2019 e dessa vez deu bom para o tricolor paulista. O São Paulo conquistou o título da edição 2019 ganhando do Vasco nos pênaltis, após empatar em 2-2 com o time carioca. Inclusive um dos 2 gols do São Paulo foi um do Antony. O Antony inclusive no mesmo ano foi efetivado para o time principal do São Paulo, fazendo 45 partidas, 6 gols e
6 assistências. Porém, já em 2020 chamou a atenção do futebol europeu e acabou sendo transferido já para o Ajax da Holanda no ano de 2020 e 2021. Pelo Ajax ele desempenhou muito bem. Em 46 partidas fez 11 gols e 9 assistências. Em 2021-22 ele desempenhou ainda melhor, fazendo em 33 jogos 12 gols e 10 assistências. Em 2022-2023 acabou sendo transferido para a Inglaterra, disputando 44 partidas, marcou 8 gols e 3 assistências. Além disso, o Antony teve a chance de brilhar na Copa do Mundo de 2022. Fez apenas 4 partidas, mas não teve tanto destaque assim como era de se esperar. Bom, em resumo, o Antony é ainda muito jovem, ele tem apenas 23 anos e sim, eu acredito que ele pode ter uma carreira muito promissora ainda mais pra frente. Chegamos na edição 2020 e o eleito melhor jogador da Copinha desse ano foi o Praxedes. Praxedes atuava pelo Internacional nesse ano, o Inter inclusive foi o campeão dessa edição, ganhando o Grenal na final, nos pênaltis por 3-1. A partida terminou empatada em 1-1. Mas o Colorado levou a melhor. No mesmo ano de 2020, o Praxedes acabou sendo promovido para o time principal do Internacional, porém sem muito brilho também. Acabou sendo transferido para o Bragantino no ano de 2021. No Bragantino ele acabou sim fazendo boas atuações. No ano de 2021 ele teve 27 partidas disputadas, marcando 3 gols e 4 assistências. Em 2022, o Bragantino entendeu que o desempenho dele não estava mais sendo tão satisfatório assim e acabou emprestando ele para o Vasco em 2023. Pelo Vasco ele fez 21 partidas, marcou 1 gol e deu 2 assistências. Atualmente ele continua no Vasco por empréstimo do Red Bull Bragantino. Em 2021, infelizmente, não tivemos a edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior porque vivemos momentos bastante delicados em todo o mundo, porque surgiu infelizmente a Covid-19. Felizmente em 2022 tudo voltou ao normal e aí o eleito de 2022 foi uma joia que surgiu no futebol brasileiro. Endrick do Palmeiras, ele ganhou como melhor jogador da edição de 2022. Inclusive o Palmeiras foi o campeão da edição 2022, simplesmente goleando o Santos na final por 4-0 com gol de Endrick. O Endrick, além desse gol na final, marcou mais 5 gols nessa edição. E o Endrick acabou chamando a atenção do mundo todo porque ele tinha apenas 15 anos e estava desempenhando um futebol absurdo já na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse mesmo ano de 2022, o Endrick acabou já indo para o time principal e em 7 partidas que ele teve participação, ele conseguiu marcar 3 gols. O Endrick inclusive foi eleito a revelação do Brasileirão nesse ano e o que fez chamar ainda mais atenção foi que o Real Madrid acabou pagando 400 milhões de reais por ele. Porém, o Endrick ainda precisa ficar no Brasil até o meio de 2024, pois só nessa data ele vai completar os 18 anos e assim podendo se transferir lá para o time espanhol. Então sim, pode-se dizer que o Endrick hoje é uma das joias mais promissoras aí do futebol brasileiro. Chegamos aqui no final do vídeo, edição 2023, dos últimos 10 melhores jogadores da Copinha aí. Quem você acha que brilhou aqui de tudo que eu falei? Quem vocês acham? Teve alguns aí que eu posso confirmar aí que com certeza brilharam e alguns ainda que tem um potencial para brilhar. E de 2023 é mais um que pode brilhar ainda. Kevin foi eleito o melhor jogador do ano de 2023, jogador do Palmeiras. O Palmeiras inclusive foi o campeão dessa edição, vencendo o América Mineiro na final por 2-1. Conquistando assim o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Kevin em 2023 fez simplesmente 27 partidas, marcando 13 gols e 5 assistências. No mesmo ano ele foi também promovido para o time principal, acabou fazendo 9 partidas, mas já chamou a atenção do mundo europeu e acabou sendo negociado agora com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Quem será que vai ser o melhor jogador aí da edição 2024? A gente torce sempre que surjam grandes estrelas aí para o futebol, para que o nosso futebol seja cada vez encantador como sempre foi nos últimos anos. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido este vídeo. Vários vídeos de curiosidades de futebol eu vou trazer para vocês aqui, eu acho muito interessante esse assunto, espero que vocês curtam. Então, muito obrigado por terem assistido, grande abraço para todos, valeu, falou e fui!